Olá a todos. Na videoaula de hoje nós vamos discutir então as bases do eletrocardiograma. Para vocês aprofundarem o conhecimento sobre esse assunto, vocês podem consultar o capítulo 11 do Guyton e Hall, que é um livro de fisiologia médica. A primeira imagem que eu queria discutir com vocês é sobre a formação do sistema de condução do coração. Então nós temos aqui na parede posterior, próxima à junção da veia cava superior, da veia cava inferior, uma estrutura que se chama nódo sinusal. Ela é a origem do marca-passo cardíaco, é onde se origina a atividade elétrica do coração. A partir do nódo sinusal, essa atividade elétrica vai se propagar para as estruturas inicialmente atriais, através dos feixes internodais anterior, médio e posterior. Chegando no nódo atrioventricular, que é a segunda estrutura que faz parte do sistema de condução elétrica do coração, essa atividade elétrica se propaga para o ventrículo, inicialmente passando pelo septo interventricular, através do feixe de His, do ramo comum do feixe de His, e em seguida se bifurcando, formando o ramo direito do feixe de His e o ramo esquerdo do feixe de His. Na periferia da parede ventricular, essas fibras elas se dividem, formando a parte final do sistema de condução, que nós chamamos então de fibras de Purkinje, que é a porção de menor calibre do sistema de condução do coração. A parte B dessa figura mostra o tempo de duração entre a origem do batimento e o tempo que a atividade elétrica leva para chegar até as outras estruturas. Então, por exemplo, aqui está mostrando que desde o nódo sinoatrial até o nódo atrioventricular, a atividade elétrica demora mais ou menos 0,04 segundos para chegar. Do nódo sinusal até a última porção do ventrículo esquerdo a despolarizar, por exemplo, a atividade elétrica leva em torno de 0,22 segundos para chegar. E assim por então é importante saber a duração desses eventos e quanto tempo leva a atividade elétrica para percorrer e para atingir as diferentes áreas do coração. Essa outra figura é importante para a gente poder entender o comportamento das cargas elétricas, considerando o meio intra e o meio extracelular, quando a gente fala de despolarização e de repolarização. Então aqui do lado esquerdo superior vocês podem observar uma célula polarizada, onde o interior celular é eletronegativo em função da distribuição das cargas elétricas e o exterior celular é eletropositivo. Quando um determinado estímulo é aplicado a esta célula, como por exemplo na célula do tecido de condução que nós acabamos de observar, ou no sistema de condução que nós acabamos de observar, aplicando-se um estímulo, a atividade elétrica dessa célula se iniciando então o processo que a gente chama de despolarização, que é a inversão do gradiente elétrico, ou seja, o meio intracelular, que era eletronegativo, passa a ser eletropositivo pela entrada de cargas positivas para o interior da célula. E a partir da origem do estímulo, esse processo de despolarização se propaga até atingir toda a célula, até que essa célula se torne então completamente despolarizada, ou seja, há uma inversão nas cargas elétricas intracelulares em relação às cargas elétricas extracelulares. Numa célula despolarizada, o meio intracelular é eletropositivo comparado com o meio extracelular. Cessado esse estímulo, a célula inicia então o processo de repolarização, que é a volta para o estado basal, para o estado de repouso da célula. E o início do processo de repolarização é o mesmo ponto onde iniciou a despolarização. Então você pode observar que aqui a célula está repolarizando, ou seja, o meio intracelular volta a ficar eletronegativo e esse processo de repolarização percorre toda a célula até a célula ficar completamente polarizada novamente. A partir desse momento a célula fica suscetível a responder a um novo estímulo. Então, essa informação é importante para a eletrocardiografia porque
o exame eletrocardiográfico nada mais é do que a medida da atividade elétrica dos milhões de miócitos que acontecem durante a despolarização do coração, tanto do músculo atrial quanto do músculo ventricular. Einthoven, lá no início da descrição do exame de eletrocardiografia, estabeleceu alguns princípios importantes para a gente poder compreender a eletrocardiografia hoje em dia. Então, ele observou, né, e determinou que em sistemas bipolares, onde nós temos um eletrodo negativo e um eletrodo positivo, o observador sempre vai ser considerado o eletrodo positivo, ou então o eletrodo positivo vai ser considerado o observador. Isso quer dizer o que para a nossa célula que está despolarizando, que está repolarizando? Que, lembrando da imagem anterior, toda vez que o processo de despolarização iniciar nessa extremidade, onde o eletrodo negativo está posicionado, e andar em direção ao eletrodo positivo, gerando esse vetor elétrico, ou seja, a cabeça do processo de despolarização caminhando em direção ao eletrodo positivo, que é o observador. O papel do eletrocardiograma vai registrar uma deflexão positiva. Então, sempre que isso acontecer, vai registrar uma deflexão positiva. Ao contrário, quando o vetor elétrico de despolarização andar na direção oposta do observador, que é o eletrodo positivo, o papel do ECG vai ler ou vai gravar uma deflexão negativa, porque o observador está observando o vetor elétrico se afastando dele, indo na direção oposta à posição que ele está. E, por fim, a terceira situação é quando o observador está num ponto intermediário do deslocamento do vetor elétrico do coração, daqui para cima ou daqui de cima para baixo. Então aqui está o nosso observador. Quando ele observar o vetor elétrico que se originou aqui andando nesta direção, ele vai ler uma deflexão positiva. Quando o vetor elétrico estiver na mesma posição do observador, na mesma linha, ele vai voltar para a linha de base ou para a linha do zero. E quando o vetor elétrico se afastar do observador, ele vai ler uma deflexão negativa. Então, esse tipo de registro que nós observamos no papel do ECG é o que a gente chama de complexo bifásico. Então, retomando, no ECG nós podemos observar complexos positivos ou deflexões positivas, deflexões negativas e deflexões bifásicas. Não quer dizer que elas estejam alteradas ou equivocadas. Elas dependem, como nós comentamos, da posição do observador, que no caso da eletrocardiografia é associada ao eletrodo positivo. Então isso é importante para depois entender o que representam os eventos elétricos registrados no traçado do eletrocardiograma. Um exemplo para ilustrar isso está mostrando aqui. Aqui está de novo esquematicamente mostrando o nó sinusal, que estaria aqui na parede posterior do átrio direito, e a direção do vetor elétrico quando o nó sinusal inicia o processo de despolarização. Então, o vetor elétrico formado pelos miócitos individuais forma um vetor elétrico médico nesse sentido, nessa direção aqui. Então, é isso que o observador enxerga, um vetor elétrico saindo do nó sinusal ou da parede posterior do ventrículo esquerdo, andando em direção ao septo interventricular. Isso quando o batimento se origina no nó sinusal, que é o marcapasso normal do coração. Se por acaso tiver uma alteração no funcionamento do nó sinusal, ele deixar de ser o marcapasso natural do coração, outras estruturas do coração podem assumir essa atividade de marcapasso. Por exemplo, quando tiver uma lesão isquêmica do nó sinusal, ele entra em necrose e deixa de ser o potencial de marcapasso do coração. Então, o nódo atrioventricular pode, nessa situação, assumir o papel de marcapasso. Então, nesse momento, o átrio continua contraindo, só que o vetor elétrico responsável pela despolarização da musculatura atrial vai se originar no nódo atrioventricular. Então, ele vai andar naquela direção. Agora, imagine que, hipoteticamente, o observador de você está colocado deste lado aqui. Quando ele vê o vetor elétrico andando em direção a ele, ou quando ele vê a cabeça do vetor andando em direção a ele, ele vai ler uma deflexão
positiva, porque ele vê o vetor elétrico se deslocando em direção a ele. Essa segunda situação, estando o observador nessa mesma posição aqui, ao lado direito da imagem, ele vai observar inicialmente a cauda do vetor e a cabeça do vetor se deslocando para longe do observador. Então, isso ele vai ler uma deflexão negativa. Então, é essa uma exemplificação do conceito que a gente acabou de ilustrar na figura anterior. E isso é muito importante para o entendimento do traçado do eletrocardiograma. Essa figura ilustra, de novo, né, o sistema de condução. Então, o nodo sinusal, que é onde se origina o marca-passo, que chega até o nodo atrioventricular, mostrando a ativação atrial. Do nodo passa pelo feixe de His e entra no septo interventricular. A primeira porção do septo interventricular é essa parede lateral do septo ventricular e gera um vetor elétrico nessa direção, nesse sentido. Depois vocês vão entender por que isso é importante e o que isso representa no traçado do eletrocardiograma. Um vetor elétrico da despolarização do septo interventricular indo da esquerda para a direita, como está mostrando aqui. Em seguida vem então o restante do septo despolarizando, gerando um vetor elétrico que vai do septo em direção ao ápice do coração, e essa atividade elétrica chega no ápice, então se espalha tanto para a parede do ventrículo direito, como está mostrando aqui embaixo, quanto para a parede do ventrículo esquerdo. Então, o vetor médio de despolarização do ventrículo esquerdo vai ser uma seta para cá, enquanto que o vetor médio de despolarização do ventrículo direito vai ser uma seta para cá, que não está mostrando aqui, mas eu posso pedir para vocês imaginarem essas duas setas aqui, uma seta da despolarização do ventrículo direito, e aqui nessa outra direção, uma seta média do vetor elétrico de despolarização do ventrículo esquerdo. E por fim, a última porção do ventrículo a despolarizar são essas regiões aqui póstero-basal, tanto do ventrículo esquerdo, mostrando essa áreazinha aqui, quanto do ventrículo direito, também mostrando essa área aqui. Então essas são as últimas áreas do ventrículo, tanto direito quanto esquerdo, que mostram atividade elétrica no coração, no traçado do ECG. Um outro aspecto muito importante e fundamental para compreender a eletrocardiografia é entender o significado, a representação do papel, né, que é utilizado para imprimir o sinal elétrico do coração durante a eletrocardiografia. Então, esse aqui é um papel padrão, todos os eletrocardiógrafos usam este mesmo papel, né, que tem quadrados pequenos e quadrados maiores. Aqui do lado está mostrando, então, um quadrado maior amplificado. Então, a gente pode observar que esses quadrados pequenos são em torno de 5 no sentido vertical e 5 no sentido horizontal. Então, isso forma um quadrado. Cada quadradinho desses tem uma duração de 1 milímetro. Então, é 1 milímetro de altura e 1 milímetro de largura, que formam os quadrados menores. A velocidade clássica do papel do ECG é de 25 milímetros por segundo. Então, se eu considerar essa velocidade como velocidade fixa e eu pensar que um quadrado pequeno tem 5 milímetros, e considerando a velocidade do papel de 25 milímetros por segundo, cada quadrado pequeno destes vai levar 0,04 segundos para ser percorrido nesta velocidade de papel, cada quadrado pequeno, como está mostrando aqui. Sendo que 0,04 multiplicado por 5 vai dar 0,20 segundos. Então, um quadrado grande, como está mostrando aqui, demora ou leva em torno de 0,20 segundos para ser percorrido. E por que isso é importante? Isso é importante porque depois a gente vai observar, dentro do eletrocardiograma nós temos diferentes complexos com diferentes amplitudes, que seria a altura dos complexos, e com diferentes durações. Então, é importante saber quanto representa no tempo cada quadrado pequeno e cada quadrado maior para poder mensurar a duração dos eventos elétricos que aparecem no ECG, como a onda P, como o complexo QRS, como a onda T. Então, é assim que nós podemos saber quanto que dura uma onda P, quanto que dura um complexo QRS, quanto que dura uma onda T, porque nós sabemos que a velocidade de papel é de 25 minutos por segundo, então nós sabemos fazer essa relação da duração dos eventos
elétricos que fazem parte do eletrocardiograma. Outro aspecto importante que também a gente tem que salientar com relação ao papel do ECG, que antes de fazer o exame, os equipamentos de eletrocardiografia, eles emitem um sinal de calibração, um sinal elétrico de voltagem para calibrar o sistema. E geralmente esse sinal de calibração, né, ele vai no sentido vertical, então gera uma atividade elétrica oriunda do próprio aparelho, antes de fazer o exame de eletrocardiografia. E cada milímetro equivale a 0,1 volt, então 5 milímetros equivalem, né, a 0,5 volts e 2 quadradinhos desses, equivalendo a 10 milímetros, equivalem a 1 volt. Então, essa voltagem é importante também para a gente saber, depois quando tiver o traçado do eletrocardiograma aqui no papel, qual foi a amplitude dos eventos. Então, a onda P teve uma amplitude de tantos volts, normalmente ela varia de 1 a 3 milivolts, o complexo QRS teve uma amplitude de tantos milivolts. Então, além de saber a duração dos eventos que eu vou encontrar no eletrocardiograma, é importante eu saber a amplitude, ou seja, quanto que ele representa em milivolts, né, que dá uma noção de normalidade ou anormalidade do evento elétrico registrado no papel do ECG. E a última coisa que é importante a gente saber no papel do ECG, ele vai marcando, conforme você vai fazendo o exame, ele vai marcando pontos que tem uma distância entre si de 3 segundos. Então, a cada ponto marcado desse equivale a 3 segundos. Então, a gente pode ter uma noção de tempo. Então, nós sabemos que um minuto tem 60 segundos, logo ele vai, né, marcar a cada ponto 3 segundos. Isso é importante para a gente fazer a contagem do batimento cardíaco e fazer também a análise de ritmo do coração. Então, esses aspectos que têm relação com a velocidade do papel e com a amplitude dos eventos elétricos no papel são bem importantes para entender o eletrocardiograma logo adiante. Aqui está um exemplo disso. Então, aqui está um sinal de calibração em volts, em milivolts do aparelho, e aqui está mostrando os complexos que representam o ECG. Depois a gente vai ver aqui a onda P, o complexo QRS e depois a onda T. Então, o que dá para observar aqui? A gente pode contar o número de quadradinhos que durou a onda P para saber quanto tempo ela durou. A gente pode contar o número de quadradinhos que durou o complexo QRS para saber quanto tempo ele durou. Como também a gente pode contar o número de quadradinhos que durou uma onda T para saber quanto tempo ela durou. E da mesma forma, a gente pode contar no sentido vertical o número de quadradinhos ou a amplitude da onda P, a amplitude do complexo QRS e a amplitude da onda T para saber qual a voltagem que ela representa, o que ela demonstra ter. Como eu disse para vocês, existem valores normais, tanto de duração dos diferentes eventos, como de amplitude dos diferentes eventos. Então é importante conseguir avaliar a duração e a amplitude dos eventos do eletrocardiograma para poder classificar essa duração e esses eventos como normal, aumentado ou diminuído. Então é importante ter esses conceitos e entender um pouco desses conceitos da importância do papel do ECG. E aqui nós estamos mostrando então, de forma resumida novamente, né, as ondas que aparecem no eletrocardiograma. Vocês podem observar aqui então a onda P, que a gente já comentou, que se vocês lembrarem da fisiologia, a onda P representa a atividade elétrica causada pela despolarização dos miócitos atriais, então é toda a atividade elétrica atrial. Depois da onda P, nós temos uma linha isoelétrica que é chamada de segmento. Então, toda vez que tiver uma linha reta sem atividade elétrica, nós identificamos como segmento. E toda vez que tiver uma porção do eletrocardiograma onde tem no meio uma atividade elétrica, nós identificamos como intervalo. Então, por exemplo, aqui está mostrando o que eu falei, que é a onda P. Se eu seguir adiante e eu pegar o início da onda P, considerar a duração da onda P antes de começar o complexo QRS, eu tenho um intervalo, porque tem um segmento isoelétrico aqui, mas tem uma atividade elétrica aqui, então é um intervalo, que a gente chama de intervalo P, que vai do início da onda P
até o início da onda R, ou do complexo RS, então esse é o chamado intervalo PR, é um outro aspecto importante da gente saber. Depois, o terceiro evento importante para entender a eletrocardiografia é esse evento que é o evento maior elétrico do traçado do ECG, que é o complexo QRS. Então, ele é chamado assim porque tem uma onda Q, uma onda R e uma onda S, por isso é chamado de complexo QRS. E o complexo QRS vem depois da onda P e ele representa toda a atividade elétrica produzida pela despolarização dos miócitos ventriculares, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. Então, isso aqui é um outro evento importante, fundamental para entender o eletrocardiograma. E depois do complexo QRS, então, tem um segmento isoelétrico, que a gente já comentou para vocês, que é o segmento ST, que também nós podemos identificar a duração do segmento ST. Então, aqui está claramente mostrando um segmento, que é uma parte do eletrocardiograma onde não tem atividade elétrica, né? É uma linha reta, então isso sempre é chamado de segmento. Aqui, por exemplo, é o segmento ST. Eu não falei antes, mas aqui, se a gente for avaliar, nós temos também o segmento PR, que é o final da onda P até o início do complexo QRS. Então, esse é o segmento PR. Nós temos o intervalo PR e o segmento PR. Nós temos o intervalo ST, o segmento ST, desculpem, e nós temos depois aqui o intervalo QT, que vai do início da onda Q, que é a despolarização ventricular, até o final da onda T, então identificando o que a gente chama de intervalo QT. Voltando atrás um pouquinho, aqui está mostrando então o outro evento elétrico importante, que é a onda T, que representa então o processo de repolarização da musculatura ventricular. Vocês vão me perguntar, mas não está mostrando aqui o evento que identifica a repolarização da musculatura atrial? Sim, porque depois que o músculo atrial despolarizou na onda P, ele vai repolarizar. A repolarização atrial não aparece no traçado do ECG porque ela está escondida pelo complexo QRS, que tem uma intensidade muito maior de atividade elétrica, então a repolarização do músculo atrial não aparece em função de estar escondida, de estar mascarada pela presença do complexo QRS, que representa a despolarização ventricular. Então, além disso, é importante identificar no exame eletrocardiográfico a necessidade dos equipamentos. Aqui nós estamos então mostrando a posição dos eletrodos na superfície corporal para fazer a medida da atividade elétrica, e depois a gente vai ver existem diferentes derivações que representam diferentes posições do eletrodo ou dos eletrodos, que a gente vai discutir mais adiante. Um amplificador que é responsável por amplificar esse sinal, porque esse sinal é de uma intensidade muito baixa, então ele precisa ser amplificado para poder ser registrado. E por fim, um registro dessa atividade elétrica que pode ser feita no computador ou mesmo no papel, como a gente pode observar nas tiras de eletrocardiograma. Essas são as 6 principais derivações que o eletrocardiograma nos permite medir. Então nós temos as derivações que a gente chama de bipolares, que são a derivação 1, derivação 2 e a derivação 3. A diferença entre essas 3 derivações é a posição do observador ou do eletrodo positivo, como nós definimos anteriormente. Então, na derivação 1, por exemplo, o eletrodo positivo está localizado no braço esquerdo. E, em função disso, a derivação 1 é utilizada principalmente para analisar alterações que acontecem na parede lateral do coração, principalmente do ventrículo esquerdo. A derivação 2, ao contrário, o observador ou o eletrodo positivo está localizado na perna esquerda. E a derivação 2 é importante principalmente para observar as alterações da parede apical do ventrículo esquerdo ou do coração. E por fim, a derivação 3, que é a última derivação bipolar, o eletrodo positivo também fica na perna esquerda. E também, da mesma forma, ela é importante para se observar alterações presentes ou que acontecem na parede apical do ventrículo esquerdo. Então,
eletrocardiograma e as suas 12 derivações são importantes por quê? Porque a posição do observador, o eletrodo positivo, é diferente em cada uma das derivações. E isso nos permite analisar porções diferentes do coração. É como se nós tirássemos uma fotografia de uma sala, do ângulo direito, do ângulo esquerdo e assim por diante. Em cada ângulo diferente, a fotografia vai ser diferente, porque a máquina fotográfica, nesse caso, vai observar um segmento daquela sala. A mesma coisa acontece no coração. As derivações são importantes porque cada derivação analisa ou observa porções diferentes do coração, como a gente comentou aqui. Além das derivações bipolares, que são essas três, que foram as três inicialmente descritas pelo Einthoven, nós temos as derivações unipolares, que podem ser amplificadas, como no caso de AVR, AVL e AVF, que está mostrando aqui, depois a gente vai discutir um pouco melhor isso. E as derivações unipolares pré-cordiais, que são V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Essas derivações unipolares têm relação com a posição do observador. Então, V1, o observador está colocado no quarto espaço intercostal, na borda direita do externo. V2, o observador está colocado também no quarto espaço intercostal, na borda esquerda do externo. V4 é o quinto espaço intercostal, na linha clavicular média. Então, no meio da clavícula, traçando uma linha paralela até o quinto espaço intercostal, é a posição de V4 nas derivações pré-cordiais. E V3 é uma convenção, vai ficar sempre entre V2 e V4. Então, V3 é um ponto intermediário entre V2 e V4. V5 é no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior. E V6 também é no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Então, como vocês podem observar, esses observadores, que são os eletrodos do ECG, eles vão identificar e observar diferentes áreas do coração. Então, V1 e V2 avaliam principalmente septo interventricular. V3 e V4 avaliam principalmente parede anterior do ventrículo direito e também do ventrículo esquerdo. V5 e V6 avaliam parede lateral e parede posterior do ventrículo esquerdo. Então, são fotos de ângulos diferentes tiradas sobre a atividade elétrica do coração. Então, é isso em relação às derivações unipolares pré-cordiais, que vão de V1 a V6. E, por fim, as derivações amplificadas, unipolares amplificadas, são a VR, que o observador fica no braço direito, a AVL, onde o observador fica no braço esquerdo, e a AVF de foot, onde o observador fica na perna esquerda, o eletrodo positivo fica na perna esquerda. Com relação a essas aqui, a AVR é inespecífica para identificar áreas do coração, a AVL identifica basicamente parede lateral do ventrículo esquerdo e a AVF é importante para identificar alterações na parede apical do ventrículo esquerdo. Então, é importante ter essas 3, 6, 9, mais 3, 12 derivações para observar o coração de ângulos diferentes, de pontos de vista diferentes na eletrocardiografia. Então, por isso, quando vocês olharem uma tira de ECG, vocês vão encontrar 12 derivações diferentes. Normalmente aparecem a atividade elétrica do coração é registrada em 12 derivações diferentes. Aqui está mostrando só um detalhamento do que a gente já falou, que é a AVR, observador no braço direito, a AVL, observador no braço esquerdo, e a AVF, observador na perna esquerda. Então era isso que eu tinha para falar nesse momento sobre aspectos básicos da introdução do eletrocardiograma. Muito obrigado pela atenção.